Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo e você está no canal Literatura e Vestibular. E hoje vamos falar sobre O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um homem frustrado por ninguém compreender os seus desenhos com um príncipezinho que habita um asteroide no espaço. O título original é Le Petit Prince e o livro foi publicado pela primeira vez em 1943 nos Estados Unidos. Esta obra é marcada pelo seu alto teor filosófico e poético, mesmo sendo considerada, a princípio, uma literatura para crianças. O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais traduzido do mundo, contabilizando aproximadamente 160 idiomas e um dos mais vendidos por todo o planeta. O clássico ganhou diversas adaptações, seja no cinema ou em espetáculos teatrais e musicais. Resumo do livro O Pequeno Príncipe. O autor é o personagem principal da história que assume também o papel de narrador, contando sobre o fatídico dia em que o seu avião teria caído no meio do deserto do Saara. Lá o personagem principal adormece e ao acordar se depara com o pequeno príncipe que pede para que ele desenhe um cordeiro numa folha de papel. O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos, pois nunca ninguém conseguia interpretar as suas artes da forma correta. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista. O jovem estaria à procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra, um asteroide conhecido por B612, que teria apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões, sendo um deles inativo. Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o protagonista vai percebendo como as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida conforme vão crescendo. Análise de algumas frases do livro O Pequeno Príncipe. A parábola do Pequeno Príncipe debate, entre outras questões filosóficas, a perda da inocência e fantasia ao longo dos anos, conforme as pessoas vão crescendo e abandonando a infância. Agora abaixo, algumas importantes frases que norteiam, a obra e dão a ela uma profundidade ímpar. Abre aspas. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Fecha aspas. Esta obra literária aborda em várias partes o valor das coisas. Através desta afirmação da raposa, podemos concluir que o verdadeiro valor de algo ou de alguém não pode ser visto como uma visão superficial. Para conhecer o que é essencial, é preciso ver com o coração, ou seja, tirar tempo para conhecer, olhar sem preconceito e sem discriminar. Uma outra frase, abre aspas, o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante, fecha aspas. Esta frase descreve o laço afetivo existente entre o príncipe e a rosa. Podemos concluir então que esta frase que o torna as coisas ou pessoas importantes é o tempo que nós investimos nelas. Quanto mais tempo, mais importante se torna nas nossas vidas. Uma outra frase, abre aspas, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Fecha aspas. Com esta declaração, a raposa expressa o carinho que sente pelo Pequeno Príncipe. O mesmo acontece entre as pessoas que gostam uma da outra. Existe esse sentimento de antecipação, quando se sabe que vai haver um encontro. Uma outra frase, abre aspas. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Fecha aspas. As duas estruturas mencionadas, muros e pontes, servem para designar atitudes no contexto da interação social. Os muros servem para criar uma separação entre dois lugares, enquanto as pontes têm a função oposta, ou seja, são construídas para conectar dois lugares. Assim, quem é solitário se afasta das outras pessoas, construindo muros e não pontes. Mais uma frase, abre aspas, é loucura odiar todas as rosas, porque uma te espetou. Fecha aspas.
Essa frase revela o perigo e a insensatez de generalizar, julgar e avaliar uma pessoa por alguma coisa que aconteceu no passado. Isso também pode ser aplicado ao tópico da discriminação e preconceito racial. Só porque alguém foi magoado por uma pessoa de uma determinada classe, raça, gênero ou grupo social, não significa que todas as pessoas são iguais. Outra frase, abre aspas, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, fecha aspas. O fenômeno de cativar alguém ou algo é amplamente abordado neste livro. Esta frase explica que, quando é formado um relacionamento, seja ele amoroso ou de amizade, as pessoas se cativam e, ao cativar, são responsáveis por ela. Isso significa que o amor ou a amizade requerem responsabilidade. O Pequeno Príncipe cativou a Rosa e, por esse motivo, tornou-se responsável por ela, dando respostas aos seus desejos e caprichos. Personagens do livro O Pequeno Príncipe. Primeiramente, O Pequeno Príncipe. O personagem que dá nome ao livro é um dos principais protagonistas da história. Essa criança vem do asteroide 325, conhecido na Terra como B612, e deixa sua casa e a sua querida Rosa para viajar pelo universo. Nos vários planetas que visita, tem contato pela primeira vez com adultos e fica espantado com o comportamento adulto e com as suas incoerências. O Pequeno Príncipe representa a infância inconsciente dentro de cada adulto, simbolizando sentimentos de amor, esperança e inocência. O piloto assume o protagonismo da história juntamente com o Pequeno Príncipe e tem a função de narrador. Quando era criança, o piloto tinha o sonho de ser um artista, mas foi desencorajado por adultos à sua volta. Apesar disso, o piloto faz vários desenhos para o Pequeno Príncipe e revela que a sua visão do mundo é mais parecida com a de uma criança. O piloto simboliza a atitude de perseguir e lutar pelos sonhos. A sua busca pelo poço no deserto revela a importância de aprender as lições através da exploração pessoal. A Rosa, elemento que é o objeto do amor do Pequeno Príncipe, mas, graças ao seu comportamento contraditório, faz com que ele parta em viagem. A Rosa tem uma atitude melodramática e orgulhosa e é simultaneamente convencida e ingênua. O Pequeno Príncipe cede aos seus caprichos e como cuida muito bem da Rosa, a sua memória faz com que queira regressar ao seu lar. Ela simboliza, portanto, o amor que deve ser cultivado e cuidado. Apresenta características humanas, tanto boas como más. A raposa aparece na história de forma repentina e misteriosa e estabelece um relacionamento de amizade com o Pequeno Príncipe. Apesar de pedir para ser domada pelo seu amigo, a raposa atua como a sua pupila, mas como sua tutora também, ensinando-lhe valiosas lições. Representa a sabedoria, pois ensina valiosas lições ao rapazinho, sendo as mais importantes. Só o coração consegue ver corretamente. O tempo que o Pequeno Príncipe passou longe de seu planeta fez com que valorizasse mais a Rosa. O amor implica ali uma responsabilidade. O carneiro e a caixa. Quando o Pequeno Príncipe pediu ao piloto para desenhar um carneiro, não ficou satisfeito com o resultado. Assim, o piloto desenhou uma caixa, afirmando que dentro dela vivia o carneiro que o príncipe tinha pedido para desenhar. A caixa simboliza o poder da imaginação, capaz de ajudar a contornar problemas que aparecem no dia a dia. O Pequeno Príncipe fica preocupado que o carneiro coma a sua rosa. Por esse motivo, o carneiro representa a dualidade da entrega, do amor, da prazer, mas também pode ser uma porta para o sofrimento. Elefante dentro da jiboia. Este é um desenho feito pelo piloto que é revelado ao Pequeno Príncipe. Inicialmente, os adultos não entendiam o desenho e o confundiam com o chapéu, porque a jiboia que comeu o elefante assumiu a sua forma. Para explicar o desenho, o piloto fez uma segunda versão, um raio-x, que revela o elefante dentro da jiboia.
Esta ilustração pretende demonstrar que nem sempre aquilo que vemos é a realidade. Assim como o primeiro desenho parecia para muitos um chapéu na vida, muitas coisas não são o que parecem à primeira vista. A serpente. Este é o primeiro personagem que o Pequeno Príncipe encontra na Terra. É possível fazer um paralelismo com a serpente do livro e a serpente da Bíblia, que convenceu Adão e Eva a comer o fruto proibido, o que resultou na expulsão do Éden. A cobra de Saint-Exupéry é responsável por enviar o Pequeno Príncipe à sua casa através da sua mordida venenosa. Ela representa o fenômeno da morte e, apesar de falar por enigmas, não requer tanta interpretação como outros personagens, porque fala com franqueza. O Rei. O Pequeno Príncipe encontra o Rei no primeiro planeta que visita. Apesar de pensar que ele governa todo o universo, o seu poder é vazio. Ele só pode dar ordens às coisas que aconteceriam mesmo sem que ele mandasse. Ele faz tudo para que o Pequeno Príncipe fique com ele, mas, como não consegue, o nomeia seu embaixador quando ele vai embora. O Rei é mandão, mas tem um bom coração e ensina a lição que é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. O bêbado. Elemento envolvido em tristeza que afirma que bebe para esquecer a vergonha de beber. O Pequeno Príncipe fica com pena, mas ao mesmo tempo fica intrigado com a sua atitude perante a vida. O bêbado representa a ignorância e as pessoas tentam fugir da realidade ou resolver um determinado problema através de um vício. Homem de negócios. Completamente envolvido nos seus cálculos, o homem de negócio quase não nota a presença do Pequeno Príncipe. Este personagem se apropria das estrelas, afirmando ser mais rico desse jeito. O Pequeno Príncipe entende que a sua lógica é parecida com a do bêbado e afirma que não vale a pena ser dono de alguma coisa se não cuida delas. O homem de negócios tem a função de caricatura dos adultos, que muitas vezes estão tão envolvidos nos seus negócios que não conseguem aproveitar a vida. É o único personagem criticado abertamente pelo príncipe. O acendedor de lampiões. Inicialmente, o Pequeno Príncipe pensa que é apenas mais uma pessoa com comportamento ridículo e sem propósito. No entanto, ao verificar a devoção e o empenho do seu trabalho, chega a admirá-lo. O homem tem a tarefa de acender o lampião de noite e apagá-lo de dia, mas o seu planeta gira muito rápido e o sol se põe a cada minuto, o que faz com que o seu trabalho seja extenuante. O acendedor de lampiões simboliza as pessoas que cumprem determinadas tarefas sem pensamento crítico, muitas vezes fazendo coisas sem sentido ou sem entender o porquê. O geógrafo. Um homem com bastante conhecimento geográfico e que escreve vários livros. Não obstante a sua inteligência sobre os outros lugares, não conhece nada sobre o seu próprio planeta, afirmando que não é a sua função explorá-lo. E é ele que recomenda ao Pequeno Príncipe uma visita ao planeta Terra. Quando o geógrafo revela que não estuda as flores porque elas não duram para sempre, o Pequeno Príncipe fica preocupado e se arrepende de tê-la deixado. O astrônomo. O astrônomo turco foi o primeiro humano a descobrir o asteroide B612, a casa do Pequeno Príncipe. Quando este personagem fez a descoberta, ninguém acreditou porque ele vestia roupas típicas turcas. No entanto, foi ouvido quando, anos mais tarde, fez a apresentação com roupas ocidentais. O astrônomo turco representa o problema da xenofobia e racismo na sociedade, onde pessoas são julgadas de acordo com a sua roupa, raça ou local de nascimento. O vaidoso é o único habitante do seu planeta e tem uma enorme necessidade de ser reconhecido e elogiado pelos outros. Ele pergunta se o Pequeno Príncipe o admira e pede para que ele diga que é o mais inteligente, o mais bonito e o mais rico do planeta. O que é estranho para o protagonista, já que o vaidoso é a única pessoa existente por ali. Este personagem ensina que nós não podemos depender dos elogios dos outros para encontrarmos o nosso valor.
A dica é: leia O Pequeno Príncipe, o clássico de Antoine de Saint-Exupéry, que está disponível nas livrarias e também para download no formato em PDF. Se você gostou, deixa o seu like e inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Desde já agradeço e até mais.